Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional eleitoral. Você vai conhecer os princípios constitucionais eleitorais, as condições de elegibilidade e os possíveis casos de inelegibilidade. As aulas são com o professor Alexandre Azevedo. Olá, seja bem-vindo ao nosso último encontro, nesse curso nosso, Direito Constitucional Eleitoral. Infelizmente falei, para vocês já o último encontro. Passa rápido, Sempre passa rápido quando nós estamos fazendo o que nós gostamos, Para mim foi um prazer, estar com vocês. E nessa última aula hoje, nós vamos fechar, o fechamento, pelo menos, do conteúdo com chave de ouro. Ainda temos outros programas, Vocês vão nos assistir ainda, mas, em termos de conteúdo, hoje é o nosso último encontro. E hoje, nessa aula de hoje, nesse Saber Direito de hoje, nós vamos tratar sobre a inelegibilidade dos inalistáveis, aquelas inelegibilidades absolutas, do analfabeto e também do inalistável, e além delas, nós vamos tratar da situação do militar. O militar pode se candidatar, como que ele faz para se candidatar, o que acontece ali com ele. E, além disso, nós vamos ver os meios de impugnação do registro de candidatura. Começamos a ver algumas situações na aula número 4 e nessa aula número 5 nós vamos concluir, tá certo? Então, venha comigo, vamos todos juntos e estudarmos isso da melhor forma possível. Ok, sobre a inelegibilidade absoluta, ou os absolutamente inelegíveis, aonde está previsto essa inelegibilidade? Lá no artigo 14 da Constituição Federal, parágrafos, olha no plural, parágrafos 2º e 4º, parágrafos 2º e 4º. Convido você para ler, abre lá, a sua Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, veja, aqui no parágrafo 2º, nós estamos falando, dos inalistáveis. O que é o inalistável? Aquela pessoa que não pode se alistar como eleitor. Ele é totalmente impedido de se alistar como eleitor. O primeiro deles, o estrangeiro. O estrangeiro, ele é inalistável? Sim, como regra. O estrangeiro não pode exercer direitos políticos no Brasil. Veja, eu falei como regra. Porque se é regra, tem exceção. No direito, sempre assim, a gente começa bem, memoriza a regra. E depois nós vamos ter as exceções, tá? E aqui, no caso do estrangeiro, nós temos uma exceção, que é o português equiparado a brasileiro naturalizado. Nós já falamos isso na aula de número 2, Falei ali sobre a nacionalidade brasileira, Está lembrado? Aula 2, nacionalidade brasileira, ok. O português, ele não precisa se naturalizar brasileiro para poder exercer os direitos políticos no Brasil. Não precisa. Desde que ele faça a opção por exercer aqui os direitos políticos aqui no Brasil e que o brasileiro possa exercer os direitos políticos lá em Portugal. Se isso for possível, isso sendo possível, esse português, esse estrangeiro, poderá se alistar como eleitor aqui no Brasil. Então, veja, é uma exceção. Depois nós temos, outro que é inalistável, o conscrito. Professor, palavra feia, O que é conscrito? Gente, o conscrito é aquela pessoa que que presta o serviço militar obrigatório. Veja, o serviço militar no Brasil, ele é obrigatório para todo mundo, para homens e para mulheres. Com relação às mulheres, a Constituição Federal coloca que em tempo de paz, vai ser facultativo.
A verdade até falou, olha, não vai ter, né? Infelizmente o Exército, né, pouco tem recurso, então acaba ali pegando apenas homens mesmo. A mulher quiser servir o Exército, dificilmente ela vai conseguir. Vamos falar para ela prestar o concurso, né, para oficial. Já vai, né, prestar um concurso para ser uma oficiala, né, das Forças Armadas. Certo? No serviço militar, então, obrigatório, é aquele jovenzinho ali com seus 18 anos, né? Está fazendo 18 anos, você já deve ter visto, né, as propagandas das Forças Armadas, né, convocando, olha, vem, vai ser legal. Se não me engano, até já colocaram aplicativo, né, pode fazer até mesmo no seu smartphone, né, coisa interessante isso aí. Mas esse jovenzinho foi lá e se alistou, se apresenta, né, nas Forças Armadas, mais próximo dele. E aí, no primeiro momento, gente, lá é muito interessante. Eu não servi ao Exército, me alistei, cheguei lá, né, lá em Goiânia, né, um lugar descampado, frio pra caramba, e marca num dia mais frio ainda do ano, pelo amor de Deus, a gente chega e tá todo mundo assim, né, junto, frio, aquele tanto de rapazes, né, todo mundo ali. Gente, manda a gente chegar às 6 horas da manhã. Aí você pensa, pô, exército, né? Se eu chegar atrasado, tô lascado. A gente acaba chegando até mais cedo mesmo. Aí você chega, aquele tanto de gente vai ficando. Dá o sol saindo ali, 7 horas da manhã, aí que vem alguém, começa ali algumas perguntas, né? Tem alguém aqui que é piloto, né? Um colega meu que já comigo, perguntar, tem alguém aqui que é piloto? O colega meu levantou a mão. Gente, a hora que ele levantou a mão, eu olhei para ele, falei, não, faz isso comigo, não, gente. Vai falar que é piloto de rolemã, carrinho de rolemã, de certo? Né? Aí o cidadão perguntou, piloto de quê? Aquela voz impostada, né? Piloto de quê, rapaz? Falou, de carro. Gente do céu, eu até afastei dele, a galera afastou dele, o comando falou, não é motorista não, mocorongo? Desse jeito. Tá? O negócio é tenso, né? Aí ele abaixou a mão, mas aí vão fazendo algumas perguntas, né? Pergunta se tem alguém que é testemunha de Jeová, se é adventista, porque essas pessoas, né? Por uma convicção religiosa, uma questão de convicção religiosa, não prestam serviço militar obrigatório. A nossa Constituição Federal fala, né? Em tempos de paz, os clérigos são os sacerdotes, ou a pessoa que tem um limitador por conta de profissão religiosa, ela está dispensada em tempo de paz. Sabe por quê? Em tempo de guerra, gente, eles vão na frente, né? Deus vai estar com eles lá, protege o exército nosso. Né? Brincadeira, gente. Né? Mas eles vão lá, né, servir o exército em tempo de guerra. Em tempo de paz, são dispensados. Eu, né, fui dispensado logo na primeira fila, gente. Mandou eu entrar na fila lá, entrei, né? Foram aquela coisa dos dentes, né? A pessoa pensa que é, né, consultório odontológico, tudo bonitinho. Não, gente, é aquela feira de cavalo, sabe? Todo mundo lá, abre a boca, mexe de um lado, mexe do outro. Olhou para mim, sou lábio leporino, gente. Ele olhou para mim e falou, você é lábio leporino? Falei, sou. Lábio leporino, que não sabe, né? Nasceu com um palato fendido, né? Eu nasci sem parte do meu palato, lábio separado, a gengiva também separada, e no meu caso, né, eu tenho até um pouquinho de dificuldade na fala, tinha, né, que, graças a Deus com treinamento, né, fonoaudiólogo, acabou diminuindo isso aí, mas meu nariz também foi afetado, e o cara chega para mim, olha, você é lábio leporino? Falei, eu sou. O que vou falar, né? Eu sou. Aí ele falou, você quer servir? Gente, eu pensei que era uma pegadinha. Falei, se eu falar que eu não quero, e na época eu não queria servir, mas eu pensei, se eu falar que eu não quero, ele vai falar, pois você vai servir, vai lá para outra fila. Eu pensei, Sunei, eu vou falar que quero, ele vai me dispensar, né? Plano infalível. Falei, eu quero. Falei, mas eu não quero. Mas se a gente aceitar,
nós vamos ter que fazer todo o tratamento seu, vai mexer na sua boca, vai ser uma cirurgia nisso, aquilo. Gente, era o meu sonho da vida fazer essa cirurgia, né? A hora que ele falou isso aí, eu falei, vai, beleza, né? Você quer? Ele repetiu a pergunta, você tem certeza? Eu falei, Rafa, quero, com convicção, tenho, eu quero. Rapaz, você tem certeza? Eu falei, poxa, eu tenho que gritar aqui, né? Vou gritar, eu quero. Ele falou, rapaz, vai dar trabalho demais para mim, vai para outra fila, está dispensado. Eu falei, desgrama. Né? Fez tudo isso aí para me dispensar? É desse jeito, gente. Me dispensou, não servi o exército. Mas veja, eu não servi, peguei a carteira de dispensa do exército. Ótimo. Aqueles que servem vão ser reservistas. Depois que passou o período ali obrigatório, eles são reservistas. Agora, essa pessoa, no período em que ele está servindo, ele é chamado de conscrito. E aí o conscrito, gente, ele é inalistável. O conscrito não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo no Brasil. Por quê? Porque ele é inalistável. Lembra que eu falei para vocês que uma das condições de elegibilidade também é o alistamento eleitoral? Ora, se ele não pode se alistar como eleitor, ele não pode se candidatar também. E ele é inalistável, então ele é inelegível para nenhum cargo. Não pode se candidatar a nenhum tipo de cargo. Professor, mas o alistamento eleitoral no Brasil é a partir dos 16 anos, não é? Dos 16 aos 18 é facultativo, dos 18 aos 70 é obrigatório, desde que seja alfabetizado, e a partir dos 70 anos também é facultativo. E se essa pessoa se alistou com 16 anos de idade e só aos 18 ela foi convocada, como que fica? Olha, neste caso, vai ter uma suspensão da inscrição eleitoral. Então, naquele período que ela está servindo, o Exército vai comunicar, as forças, né, armadas irão comunicar à Justiça Eleitoral e ele vai ter os seus direitos ali suspensos naquele período, tá, da conscrição, do serviço militar obrigatório, certo? Então, ele não poderá ser eleitor naquele período. Tudo certo, gente? Pode acontecer, ele chega lá e fala, olha, eu estou fazendo medicina. Chegou, né? Estou fazendo medicina. O Exército, olha, que legal, está fazendo medicina, vai para lá, vai estudar, vai se preparar. Quando você formar, você é o seguinte, você não vai prestar o serviço militar obrigatório, não. Pode ir, vai com Deus, estuda, cuida só de estudar. Quando você formar, aparece aqui para a gente tomar um cafezinho. Aí ele faz todo feliz, né? Sai todo feliz, todo sorridente, vai, forma. Aí ele volta e fala, olha, comando, estou feliz, me formei, agora sou doutor. Que legal, você é doutor? É, maravilha, vai servir, vai lá para longe. Então, ele é incorporado às Forças Armadas como médico, né, nesse período de conscrição. Então, a conscrição não acontece, não ocorre necessariamente aos 18 anos. Ela pode ocorrer depois, né? Nesse caso específico das pessoas que estão na área da saúde, faculdade, na área de saúde, geralmente eles são dispensados e depois eles são convocados para o serviço militar obrigatório, tá certo? Então, olha só, os estrangeiros e os conscritos, né, eles são inalistáveis. E por serem inalistáveis, não pode se candidatar a nada. Agora, no parágrafo 4º do artigo 14, vou ler com você. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, veja, o analfabeto, ele pode votar? Pode. É uma faculdade. Ele pode se alistar ou não. Ele vai fazer uma opção. Quer se alistar como eleitor? Beleza. Quer votar? Quero. Beleza. Então vai lá e vota. Ele é obrigatório? O voto dele é obrigatório do analfabeto? Não. Então ele foi lá e se alistou. Ele pode ou não votar. Ficar 3 eleições, 4 eleições sem votar, sem nenhum problema. Tá? Por quê? Porque ele é analfabeto. Então, ele tem uma faculdade de votar e não uma obrigatoriedade, tá certo? Não é para ele ali nenhuma obrigatoriedade, é apenas uma facultatividade, tá
tá certo? Poderá se candidatar. Aliás, desculpa, poderá se candidatar, não. Né? Poderá votar ou não, poderá ou não se alistar como eleitor. Mas o que o analfabeto não pode, de jeito nenhum o analfabeto pode ser candidato. E olha só o parágrafo 4º, vou ler de novo. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Não pode se candidatar a nenhum cargo aqui no Brasil, tá certo? Algum tempo atrás, sem citar nomes, uma pessoa se candidatou, né, a deputado federal. Todo mundo fala, não vai ter voto nenhum, não vai ter votação nenhuma. Gente, e estourou. Foi um dos candidatos mais bem votados da história do Brasil, tá? O candidato até hoje, né, nessa eleição mudou um pouquinho, mas até então era o mais bem votado, o Enéas Carneiro, né, uma votação ali espetacular. Esse outro candidato também teve uma votação, só que todo mundo olhava para ele e falava, durante a campanha, vai ganhar eleição nenhuma não, isso aí, né, cavalo paraguaio, não vai ganhar nenhum tipo de eleição, não pode ficar despreocupado ali com ele. Gente do céu, o que acontece? Chega a eleição, cara, teve mais de 1,5 milhão de votos, mais de 1,5 milhão de votos que ele teve, estrondoso, muito bem votado. A hora que ele teve essa votação toda, aí começou a aparecer gente falando, olha, esse cara aí não sabe ler não, esse cara aí não sabe escrever não. Ah é? Não sabe nem ler nem escrever, não sabe. E agora, como que faz, né? Olha, o meio adequado seria lá na campanha, né, lá no registro de candidatura, apresentar impugnação, impugnar o registro de candidatura dele, falando, olha, ele é analfabeto. Lá no estado de Goiás aconteceu isso. O estado de Goiás já chegando aqui em Brasília, né? Uma cidade, Abadiânia, né? Teve um candidato que era também, falavam-se, né, na cidade que ele era analfabeto. E aí, gente, o juiz eleitoral teve a impugnação, o juiz eleitoral falou, olha, tal dia e hora, venha para apresentar o seu documento de escolaridade. Ele falou, olha, eu não estudei na escola regular, né? Mas eu sei ler e escrever. Ótimo. Precisa de um diploma provando que sabe ler e escrever? Não precisa, né? Se ele tem o diploma, tanto melhor. Se ele não tem esse diploma, o que pode ser feito? Um teste de alfabetização. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele fala o seguinte, é possível um teste de alfabetização? É possível. Só que esse teste de alfabetização tem que se limitar a verificar se a pessoa sabe ler e escrever. Não vai se verificar o nível de alfabetização. Não vou olhar o nível de alfabetização dela. Vou olhar apenas se ela sabe ler e escrever. Além disto, esse teste tem que ser aplicado de tal maneira que resguarde a dignidade dele, né, do candidato. Não vai, né, evidente, expor o candidato ali o ridículo. Vai imaginar fazer um teste com a imprensa toda filmando e o juiz corrigindo o ditado ali na frente de todo mundo. Isso não é feito, tá? Lá em Abadiânia, o juiz, então, falou, olha, não tenho documento? Não tenho. Beleza, vou marcar para você vir aqui e fazer o seu teste de alfabetização. Gente, no dia marcado, esse candidato aí, específico, né, que eu citei lá de Abadiânia, ele chegou no cartório eleitoral com o braço quebrado. Qual braço? Qual braço vocês acham que estava quebrado? Os 2 braços. Ele chegou com os 2 braços quebrados, todos os 2 braços engessados, lá tal. E o juiz, e agora, o que eu faço? Trabalho no TRE, né, dou consultoria, dou cursos lá no TRE de Goiás, né, também, instrutoria interna, né? E o pessoal da zona eleitoral, olha, Alexandre, o que a gente faz? Gente, é teste de alfabetização. O teste de alfabetização para saber se a pessoa sabe ler e escrever. Olha, escrever está um pouco difícil, né? Mas, geralmente, quem sabe ler, sabe escrever.
né? Geralmente, coloca ele para ler um texto, então. Né? Chegou com os 2 braços quebrados, né? Bota um texto aí para ele. Olha lá, fulano, leia esse texto aqui para nós. Estava tudo resolvido. E, de fato, né, ele leu o texto, ficou tudo resolvido, tudo esclarecido. Nesse outro caso, né, de deputado federal, passou o prazo da impugnação. Não tinha mais como impugnar. O que se poderia fazer? O Código Eleitoral, ele fala que pode ser feito o chamado recurso contra expedição do diploma. Se o candidato foi eleito e tem alguma causa de inelegibilidade, superveniente ou constitucional, né? Na época do registro, ele era elegível, mas depois ele se tornou inelegível. Então, a causa superveniente. Ou sendo uma causa de inelegibilidade constitucional, pode ser utilizado o recurso contra a expedição do diploma, né? Para não deixar ele escapar. Nesse caso do deputado, faria, né, um RCED, né, o chamado recurso contra expedição do diploma, tá? Mas ao invés disso, o que fizeram? Entraram com ação penal por falsidade ideológica. Uma ação penal por falsidade ideológica. No caso lá, concreto, chamaram a pessoa, o juiz, fulano, topa fazer um ditado? Ele falou, olha, eu não, o ditado não, topa fazer aqui um exame grafotécnico? Ele falou, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Então, não vou fazer esse teste. Perfeito. Poderia fazer diferente? Não poderia. Não tem como fazer diferente, certo? Mas perguntar para ele, você topa fazer um ditado? Opa, ditado eu topo. Gente, o juiz falou 10 palavras para ele. Das 10 palavras, sabe quantas ele errou? 9. Das 10 palavras, ele errou 9. Acertou uma. Gente, analfabeto já não é, né? Professor, mas ele errou 9. Sim, mas acertou uma. E a gente também não sabe o que ele errou. Né? Esses tempos atrás, fui levar meus filhos num shopping, né? Lá em Goiânia, e aí a atendente, a gente me perguntou lá o meu nome. Falei, Alexandre. Ela me vira e fala, com X ou CH? Falei, olha, gente, pode ter Alexandre com CH? De repente aí pode ter, mas o X é o normal, né? Vamos imaginar que as pessoas fossem fazer um ditado ali, tinha que escolher X ou CH e coloca CH. Vai falar que ela não sabe ler e escrever? Sabe, tá? Não tem o domínio da língua portuguesa, mas sabe, certo? Então, o juiz indeferiu a ação ali porque não tinha prova de que houve, né, algum tipo de falsidade ideológica. Além disso, o teste, como eu estava falando para vocês, pode ter ali um testezinho, mas é um teste limitado a verificar se ele sabe ler e escrever mesmo. Não é um nível de alfabetização. Já vi casos, né, de juízes eleitorais, né, que falam, olha, vai ter uma provinha de um ditado, interpretação de texto, português e matemática. Aliás, português não, né? Geografia, história e matemática. Olha, como assim? Aí o juiz fundamenta, porque o candidato tem que ter um conhecimento mínimo. Veja, gente, eu posso até concordar com o juiz, eu posso até concordar com esse magistrado, mas não foi o que a Constituição quis. A Constituição coloca apenas que ele tem que ser alfabetizado. A partir do momento que ele tem a sua alfabetização, né, a partir do momento que ele é alfabetizado, ele já pode candidatar a qualquer cargo público, vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente da República. Sem nenhum problema, basta que seja alfabetizado, ainda que sofrivelmente, né? Ainda saiba escrever ali, sofrivelmente, seja analfabeto funcional, não tem problema. Tá? Não vai ter nenhum tipo de problema. Basta que ele saiba ler e escrever, ainda que sofrivelmente. Tá certo?
Belezinha, então, gente? Vamos para um quiz? Vamos verificar aqui na tela um quiz, testar o nosso conhecimento com isso aqui que nós já estudamos? Lá, a primeira questão, sobre os direitos políticos dos analfabetos, marque a alternativa correta. Letra A. Como o Brasil adota o sufrágio cultural, os analfabetos não podem votar. Letra B. Embora possam votar, os analfabetos somente podem se candidatar ao cargo de vereador. Letra C. Os analfabetos são absolutamente inelegíveis. E letra D. Os analfabetos podem se candidatar, mas não podem votar. Tenho certeza absoluta que você já conseguiu aí gabaritar, né, esse quiz, essa questão. Vamos apenas confirmar? Isto, letra C. Os analfabetos são absolutamente inelegíveis. Isto é, gente, os analfabetos, embora possam votar, eles não podem se candidatar a nenhum cargo público eletivo no Brasil. Né? Eles são absolutamente inelegíveis. Não podem se candidatar a nenhum tipo de cargo público aqui no nosso, né, Brasil. Tudo bem? Ótimo. Então, encerramos esse primeiro quadro da nossa quinta aula, né, sobre os absolutamente inelegíveis, né, o inalistável, ou melhor dizendo, os inalistáveis e os analfabetos. E agora a gente vai verificar nesse segundo momento da aula, a situação dos militares. Dos militares, gente, está lá no artigo 14, parágrafo 8º da nossa Constituição. Vamos olhar? Olha só o que ela diz. Parágrafo 8º. O militar alistável, é elegível, atendidas as seguintes condições. Gente, regra, todos os militares são alistáveis, com exceção do conscrito, que é aquele que presta o serviço militar obrigatório. Então, enquanto ele está no serviço militar obrigatório, ele é inalistável. Ele vai ser inalistável. Fora isso, tirando a situação do conscrito, a pessoa pode se candidatar para qualquer cargo público eletivo no Brasil. Tudo bem? Ótimo. E aqui fala, olha, atendidas as seguintes condições. Vamos olhar essas condições? Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Veja, tem menos de 10 anos de serviço, tem que se afastar da atividade. Inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, então tem mais de 10 anos que está no serviço militar, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Gente, esse dispositivo, né, ele causa algumas interpretações errôneas, equivocadas. Veja, um militar alistável, ele pode se candidatar. Só que ele tem que se atentar para duas situações. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, a Constituição manda ele afastar-se da atividade. Afastar-se da atividade. O que é isso, professor? Afastar-se da atividade. Gente, pede para sair 02. É exoneração. Ele tem menos de 10 anos de serviço, ele tem que pedir exoneração do cargo. Vamos imaginar isso? Lá no estado de Goiás aconteceu algo semelhante.
né? A gente tem jurisprudência, o cara virou jurisprudência, né? Dois policiais militares, eles tinham ali 8 anos de militarismo. 8 anos servindo, né, ali a Polícia Militar no estado de Goiás. E aí eles, os dois, né, confabularam, vamos nos candidatar? E a gente vê os oficiais, o pessoal se candidatando, vamos nos candidatar? Ela, vamos, ótimo, né? Vamos nos candidatar, sim, a gente quer se candidatar, podemos candidatar, vamos lá, ótimo. Chegaram no comando, fizeram lá o ofício, né, direitinho, assinaram, protocolaram, entregaram no comando e falaram, olha, nós queremos, né, nos candidatar, então nós vamos fazer o que o artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1 da Constituição manda. Tem menos de 10 anos de serviço, a gente quer afastar-se da atividade. O comandante, vocês têm certeza disso? Ele falou, temos sim, comandante. Queremos nos afastar, né, que nós queremos nos candidatar, nós vamos combater a criminalidade lá de dentro. A gente ia candidatar a vereador, gente. Sabe o que eles comandam, né? Falou, olha, tudo bem, é um direito de vocês. Pensa bem. Comandante, pensamos bem, é isso aí que nós queremos. Ok. Veio o dia da eleição. Gente, eles perderam. Eles perderam a eleição. E agora? E agora, perderam a eleição? Exonerados. Exonerados. Chegaram no comando, bom comandante, perdemos a eleição, mas nós estamos aqui, nós queremos combater a criminalidade com a farda. O comandante falou para eles, olha, a corporação está de braços abertos para vocês, só que vocês têm que prestar outro concurso. Gente, desse jeito, prestar outro concurso. O que eles fizeram? Eles, então, procuraram, né, um advogado, entraram com ação para, né, tentar voltar para a corporação lá, a Polícia Militar. O caso chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal falou, olha, de fato, vocês fizeram a opção. E a letra da Constituição é bem clara. Tem que afastar-se da atividade. Esse afastar-se aqui da atividade não é licença, diz o Supremo, é exoneração. Então, vocês estão exonerados. Vão ter que prestar outro concurso. Gente, eu fico pensando nesse povo, nesses dois, né? Tendo que chegar ali para a esposa deles, oh, meu Deus do céu, falar, benzinho, perdemos a eleição, né, cada um, né, seu, benzinho, perdi a eleição. Amor, tem problema não, né? Você vai voltar a trabalhar lá, então vai ter o salário, tranquilo, tá tudo bem, continua te amando. Benzinho, assim, né? Querendo, é porque o que aconteceu é que eu também perdi o cargo lá na Polícia Militar. Gente do céu, tem que ter muita coragem, né? Chegar ali para a esposa e falar um negócio desse. Perdeu a eleição e também perdeu esse cargo. E é isso aí mesmo. Se ele conta com menos de 10 anos de serviço, ele tem que afastar da atividade. Que é, na verdade, esse afastar-se da atividade? Pedir exoneração. Ele tem que pedir a sua exoneração, certo? Lá e pede exoneração, está tudo tranquilo. Agora, se ele tiver de 10 a mais anos na corporação, né? Se estiver como militar há mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e se ele for eleito, no ato da diplomação, ele passa para a inatividade. Isso. Então, agora, o que é ser agregado pela autoridade superior? Ele será retirado da escala de trabalho. Ele será, então, retirado da escala de trabalho. Gente, é ótimo. Ele não vai ser colocado para trabalhar. É isso mesmo, tá? Então, retirado da escala de trabalho, não vai ser colocado em escala de trabalho. É a licença para o militar. É uma espécie de licença para esse militar, certo? Então, vai lá, afasta, perdeu a eleição, volta ao trabalho.
tem mais de 10 anos, é agregado, perdeu a eleição, volta a trabalhar. Ganhou a eleição, ele vai ser diplomado. Só o que quer ser diplomado? A Justiça Eleitoral, ao final ali da eleição, computou-se os votos, viu os candidatos eleitos. Esses candidatos que foram eleitos vão receber o diploma de eleitos. No caso do parlamento, né, os candidatos não eleitos recebem um diploma de suplentes. De posse do diploma que ele poderá tomar posse. No caso do militar, no ato da diplomação, no ato que ele recebe o diploma, ele passa para inatividade. Sabe o que significa isso? Inatividade para o militar? Ele é aposentado. Professor, ele é aposentado? É. Vamos imaginar que ele tenha 12 anos de serviço militar, né? Na polícia militar. 12 anos. E agora? Gente, agora, com 12 anos, ele passa para a inatividade. Ele vai ser aposentado. Vai receber a aposentadoria? Vai. Proporcional, né? Uma aposentadoria, mas é proporcional ao tempo de trabalho. Então, ali, para cada ano de trabalho, um dia na aposentadoria. Então, a aposentadoria proporcional. No nosso exemplo, 12 anos, então ele vai receber o equivalente a 12 dias de trabalho. A professora é pouco. Gente, ele não vai trabalhar. É pouco, mas ele não vai estar trabalhando. E além disso, né, ele vai acumular as remunerações, né, dessa aposentadoria e a do cargo dele. Vamos imaginar que ele é deputado federal e era sargento na Polícia Militar. Beleza, ele se aposenta ali, né, ele passa a inatividade, né, na Polícia Militar, vai ter o seu salário e, além disso, vai ter também o seu salário na Câmara dos Deputados como deputado estadual. Desculpa, Câmara dos Deputados, deputado federal, tá certo? É isso mesmo, vai acumular as duas funções. Coisa interessante, né? Professor, terminou o mandato, ele pode voltar para o cargo dele na corporação militar? Olha, se for das Forças Armadas, né, ele não pode, porque não tem norma permitindo o retorno. Se for polícia militar, da Polícia Militar, aí vai depender, tá, do regramento específico de cada estado, né? Cada estado tem o seu próprio regramento com relação a este tema. Certo? Existe, né, uma conversa, né, projetos de lei, projeto de emenda à Constituição também, para que o militar que ocupar um cargo eletivo possa depois, né, se não for eleito ou se não se quiser mais candidatar à reeleição, ele possa ser reincorporado às forças ali, né? Se for militar do Exército, Marinha, Aeronáutica, incorporado às Forças Armadas, se for da Polícia Militar, ele seja incorporado ali à Polícia Militar, tá certo? Isso é um projeto salvo engano, um projeto de emenda constitucional mesmo, tá? Está lá para ser votado no Congresso Nacional. Hoje, né, nem sempre ele poderá voltar, melhor dizendo. E aí o que acontece? Gente, vamos imaginar que ele ganhou a eleição. Nesse exemplo meu de 12 anos. Se aposenta com 12 dias, a aposentadoria proporcional, 12 dias só que ele vai receber por mês. No mandato seguinte, ele perde a eleição. Gente, vai ficar difícil para ele, né? Voltar ao trabalho, voltar a fazer outra coisa, e aí ele vai ter um salário ali de apenas, né, 1/12, né, daquilo que seria a remuneração dele integral, né? Aí faz um efeito, um barulho muito grande, né, nessa pessoa, né, receber menos da metade, né, do salário dele, tá? Vai receber menos da metade da remuneração normal. Puxa, não é fácil não, né? Não é fácil não. Beleza, né? Concluímos então esse segundo momento nosso. Um militar, né, alistável, ele pode se candidatar, a gente tem que olhar apenas a questão, se ele tem menos de 10 anos ou mais de 10 anos.
Se ele tiver menos de 10 anos, ele vai pedir para sair, afastar-se da atividade. Se ele tiver mais de 10 anos, tem mais de 10 anos, então ele vai apenas ser agregado. Se, por acaso, né, ele for eleito, no ato da sua diplomação, ele passará para a inatividade. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Gente, ótimo. Vamos para um quiz? Vamos testar o nosso conhecimento com outro quiz? Vejamos. Olha, sobre exatamente esse tema, né? Sobre a inelegibilidade dos militares, marque a alternativa correta. Letra A, apenas os oficiais podem se candidatar. Letra B, os militares, para se candidatarem, precisam de prévia autorização do comando. Letra C, os militares que estiverem há mais de 10 anos no serviço devem se afastar da atividade. E letra D, caso o militar com mais de 10 anos de serviço seja eleito, no ato da diplomação passará para a inatividade. Não tenho dúvidas, você marcou aí a alternativa correta, não é? Mas só para a gente, né, corrigir, vamos gabaritar. Isto, letra D, certeza que você marcou. Caso o militar com mais de 10 anos de serviço seja eleito, no ato da diplomação passará para a inatividade. Isto é, como falei para vocês, ele irá se aposentar. Certo? É isso aí que vai acontecer com esse militar. Ele será, né, aposentado. Eu havia falado para vocês, e agora eu começo, né? Uma terceira parte aqui na nossa aula de hoje. O militar, falei para vocês, que ele é uma quase exceção à condição de elegibilidade de filiação partidária. Falei para vocês que o princípio da democracia partidária impõe, né, que a pessoa que quer se candidatar seja filiada a um partido político. Essa pessoa deve estar filiada, né, ali a algum partido político. Certo? Isso aí é regra. E aí nós temos uma quase exceção ao militar. Um militar, de acordo com a Constituição Federal, não pode estar filiado a algum partido político, a nenhum partido político. O artigo 142 da nossa Constituição Federal, vou abrir aqui com vocês para nós lermos. Artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, inciso 5, fala o seguinte, né? Parágrafo 3º, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Aí vem o inciso 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Então aqui fala que o militar, enquanto na atividade, enquanto ele estiver em atividade, ele não pode estar filiado a partido político. Agora a gente tem um problema, professor. Veja, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, fala que para se candidatar, a pessoa deve estar filiada a um partido político. O artigo 14, parágrafo 8º, fala o militar alistável é elegível. Ou seja, o militar alistável pode se candidatar. Vem agora o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5, e diz: o militar em atividade não pode ser filiado a partido político. Durma-se, né? Durma-se com um barulho desse. Durma-se com um barulho desse. Como que resolve essa questão? Como que eu posso resolver, não é? Então, essa questão? O TSE
com o Supremo Tribunal Federal, chegaram, né, uma seguinte interpretação. Nós estamos diante de uma antinomia constitucional, uma antinomia aparente. O que é uma antinomia? Uma norma fala uma coisa, outra norma fala outra coisa, e elas estão entrando em choque. Como essas normas são do texto constitucional, né, não tem norma, em princípio, né, as normas originárias não são inconstitucionais, então eu preciso harmonizar estas normas, né? Preciso dar uma harmonia aqui a essas normas. Embora, né, o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5, né, tenha sido introduzido. Ela não foi introduzido. Assim, foi introduzido pela emenda constitucional número 18, né, então não é norma originária, embora ele não seja norma originária, o Supremo entendeu, olha, ela não é inconstitucional. Nós apenas precisamos dar uma interpretação para que ela se torne constitucional. E aí o que o Supremo disse? O militar que esteja em atividade e seja alistável, ele pode se candidatar, ainda que não esteja afiliado a nenhum partido político. Basta que ele seja escolhido por um partido na convenção. Olha que coisa interessante. Então, esse militar, ele não vai precisar ser filiado a partido político, mas ele precisa ser escolhido em convenção partidária por algum partido. Ou seja, gente, ele não pode fazer uma candidatura avulsa. Ele vai se candidatar por algum partido político, ainda que não esteja afiliado, mas ele vai se candidatar por um partido político. O partido político ali o escolheu, né, na convenção partidária, e ele acaba sendo escolhido por esse partido, e aí, então, ele poderá se candidatar sem nenhum tipo de impedimento. Na verdade, né, a Constituição colocou uma cláusula aqui proibindo, né, o militar de se filiar a partido político, mas na prática, nós sabemos, até um aluno perguntou para mim uma vez, professor, mas como que o partido vai escolher um militar se esse militar não é alistável? Se esse militar não está ali no partido político? Como assim? Ele escolhe se essa pessoa não está lá? Eu falei para ele, olha, realmente, você tem razão. Como que o partido vai escolher alguém que não está afiliado? Aí, na prática, né, infelizmente, o que a gente vê? Que o militar, na verdade, já está atuando ali no partido de forma informal, né? Já está atuando ali de forma informal, e o partido apenas, olha, vai lá e convida ele. Em outras situações, né, vamos imaginar que seja um comandante, né, de uma guarnição da Polícia Militar, numa determinada localidade, consegue prender os criminosos ali, os acusados, a criminalidade cai, de repente a população começa a ver todo dia aquela autoridade policial nas TVs, né, ali nos telejornais, no rádio, etc. Poxa, os partidos olham e falam, esse cara aí, esse cara aí tem futuro. Vai ser um grande aliado nosso, um grande acréscimo, né, nos nossos quadros. Vamos lançá-lo como candidato. Vai lá e procura. Mesmo antes da eleição, tempo antes da eleição, já procura, olha, você quer candidatar? Eu quero. Beleza, quando chegar próximo, nós vamos lançar o seu nome, né, na convenção, nós vamos te escolher como candidato. Tá certo? E é isso mesmo, gente. É isso mesmo que acaba acontecendo, né? Ele não está filiado ali ao partido, mas aí acaba, né, sendo escolhido, né, como candidato naquele partido, tá certo? Esse foi o modo, né, a forma elegante, né, que a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral encontraram para resolver, né, desatar esse nó desse conflito aparente de normas, né, constitucionais com relação ao militar. Por isso que eu falei para vocês que era uma classe exceção.
a regra de que todos, para se candidatar, têm que estar filiados a partido político. Por que eu falei que é uma quase exceção? Porque o militar, nessas situações, embora ele não tenha que se filiar, ele só pode ser candidato se ele for, a partir do momento que ele seja escolhido na convenção partidária. A partir do momento que ele foi escolhido na convenção partidária, então ele poderá se candidatar. Fora disso, não foi escolhido na convenção partidária, então ele não poderá se candidatar de maneira alguma. Beleza, gente? Olha só, terminamos, né, concluímos também essa outra parte, essa outra etapa dessa nossa quinta aula. Falta agora eu ver com vocês, também lá no artigo 14 da Constituição Federal, mas agora os meios, né, as outras formas de inelegibilidade. Outras formas de inelegibilidade. E aí nós temos lá no artigo 14, parágrafo 9º. Artigo 14, parágrafo 9º. Olha o que diz. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos da sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração pública, né? Direta ou indireta. Isso é o que está previsto no artigo 14, parágrafo 9º. E veja que ele já começa falando, olha, lei complementar disporá de outros casos de inelegibilidade. Para isso, né, nós temos a Lei Complementar 64 de 90, né, a Lei Complementar 64 de 1990. Tá? Essa lei começou ali estabelecendo alguns casos, né, de inelegibilidade. Posteriormente, a redação do parágrafo 9º, né, foi dada pela emenda de revisão, né, número 4, a emenda constitucional de revisão número 4 lá de 1994. Tá? E aí colocou essa situação da vida pregressa do candidato. O que seria essa vida pregressa do candidato? É a chamada ficha limpa. A vida pregressa do candidato nada mais é do que a chamada ficha limpa dos candidatos. E aí, então, nesse sentido, foi em 2010 editada a Lei Complementar 135 de 2010, tá? Essa lei, também chamada de Lei da Ficha Limpa, trouxe, né, para nós as situações, aumentando o leque das situações que causam inelegibilidade. Por exemplo, reduziu, né, adiantou a inelegibilidade para uma decisão colegiada. Antes, para ser inelegível, precisava ter o trânsito em julgado. Agora ela fala, olha, não precisa mais ter o trânsito em julgado. Basta que haja ali uma decisão colegiada. Então, primeiro ponto, reduziu, adiantou do trânsito em julgado para uma decisão colegiada. Muita gente boa, né, falou, nossa, essa lei é um acréscimo e tal, só que essa lei tem um probleminha, na minha ótica, de constitucionalidade. Qual é o problema? Que a Constituição Federal fala que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Certo? A questão chegou-se ao Supremo e o Supremo Tribunal Federal falou, não, a lei é constitucional. Gente, o Supremo falou que é constitucional, quem sou eu para falar que não? Né? O máximo que eu posso fazer é um artigo, alguma coisa assim, questionando, trazendo argumentos. Mas se o Supremo falou, a água parou. Gente, ó, baixa a orelha, eu quero que sim, senhor, né? É isso aí mesmo. O Supremo falou que é constitucional. Por quê? Olha, não se trata, de acordo com a decisão do Supremo, não se trata de considerar o culpado. Ele continua inocente, só que não poderá exercer cargo eletivo, se já tem essa condenação em um órgão colegiado. Além dessa situação, né, outras situações de inelegibilidade também foram trazidas, né?
por exemplo, a pessoa que é profissional, né, do direito, advogado, engenheiro, arquiteto, outras coisas qualquer, psicólogo, médico. Né? Vamos imaginar que essa pessoa, né, ela é expulsa do conselho regulamentador da profissão, do conselho, né, que fiscaliza, né, a sua profissão. Neste caso, gente, ela também ficará inelegível. Neste caso, ela também ficará inelegível. Foi expulsa, né? Expulsa da profissão ali, vai ficar também inelegível. Então, observem, né, que a lei complementar 135, ela trouxe um leque bem maior, né, de situações de inelegibilidade. E agora, né, acabamos o nosso conteúdo. Espero que você tenha tido um grande subsídio dessas nossas aulas, né? Um aproveitamento da nossa aula. Me coloco à disposição da equipe do Saber Direito. Aliás, quero agradecer, né, essa equipe maravilhosa da TV Justiça, que me acolheu muito bem aqui em Brasília, precisamente, né, a toda essa equipe do Saber Direito. Amanhã nós teremos outros programas, né, mas a aula aqui última eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês. Me coloco à disposição, né, estou aqui e pretendo, né, voltar, se assim for da vontade de Deus. Nos encontraremos, né, não gosto de dar adeus, né, até simples, até logo, tenho certeza que nos encontraremos aí na vida. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.